Bom, primeiro, Reginaldo, qual que é a importância, na sua visão, de as pessoas continuarem nas ruas, mesmo agora concretizado o impeachment da Dilma? Olha, a vida pulsa nas ruas. Portanto, se a gente quer recuperar a democracia, nós precisamos continuar nas ruas. Até porque eles querem, de fato, rasgarem a Constituição Cidadã de 88. Depois de muitos anos, nós honramos a Constituição Cidadã. Lula e Dilma e os nossos governos populares, nós colocamos a Constituição dentro do orçamento. E hoje eles querem tirar o orçamento da Constituição. E, portanto, eles querem romper direitos, muitos direitos. A própria PEC 241, eles querem congelar o tamanho do Estado por 20 anos, sem ter debatido com a sociedade. Esse é o verdadeiro golpe. Um golpe porque o programa eleito da presidenta Dilma, com esse governo golpista e provisório do Michel Temer, nunca debateu você cortar dinheiro da saúde, cortar dinheiro da educação. Pelo contrário, nós debatemos que não colocaria a crise no bolso do trabalhador nem com a vaca tussa. E o que eles querem fazer hoje é ampliar o tempo de prazo para aposentadoria, o que eles querem fazer é congelar qualquer possibilidade de ampliação das universidades federais, das universidades, das escolas técnicas. Estão acabando com os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, para as entidades. Vão vender a cartela do FIES, um programa que eu fui relator e nós chegamos a 2,5 milhões de jovens. Ou seja, de fato, o que eles querem é perseguir os trabalhadores, os negros, os mais pobres, os aposentados. Então nós precisamos continuar nas ruas. Essa 7 de setembro, o Dia do Excluído, tem uma pauta comum, que é buscar a democracia de volta, recuperar a democracia. Eu acho que a partir da consolidação do golpe, eu acho que nós temos que começar a resistir a vários projetos que são contra os trabalhadores, são contra o povo brasileiro, mas também nós vamos começar a mobilizar pelas diretas já. Eu acho que não dá para aceitar um governo ilegítimo, um governo sem voto, e o pior ainda, aceitar o seu programa, que eles chamaram de Carta ao Povo Brasileiro, que é uma carta ao retrocesso, ao atraso, à barbárie, à miséria, ao desemprego, à violência. Depois de tanto tempo que a gente conseguiu fazer uma coesão social, transferindo renda, retomando o crescimento, em especial a partir das políticas como Bolsa Família e outras inúmeras políticas na agricultura familiar, no enfrentamento à seca, no microcrédito orientado ao pequeno empreendedor, ao microempreendedor individual, né? Ou seja, nós estabelecemos uma nova relação com diversos setores da sociedade brasileira que sempre foram esquecidos pelo orçamento, pelos investimentos. Então nós vamos continuar nas ruas. Você falou em diretas já. Você não acha que democrático mesmo, o retorno mesmo da democracia não seria um retorno da presidente que foi eleita pelas urnas? Olha, seria o ideal, mas eu acho quase impossível. Porque nós temos um Supremo que, na minha opinião, participou do golpe. Então, nós temos a última recurso nesse impeachment que eles buscaram da áreas de legalidade, né, que eles buscaram fazer com o judiciário, com o parlamento, a mando do mercado financeiro, eu vejo com muitas dificuldades. Então, de fato, eu imagino que a partir do recurso, que eu acho difícil, né, ser aceito, pode ser aceito daqui a 10 anos e já passaram o tempo da presidenta Dilma, talvez o que unifica agora também a esquerda e as ruas seja o direta já, uma eleição. Eu acho que talvez seja mais forte do ponto de vista da mobilização, porque também, se a gente não tiver uma pauta comum entre os movimentos, é muito difícil continuar nas ruas. Então, nós precisamos de uma pauta que unifique a todos. Eu acho que essa pauta unifica. É evidente que o ideal, pela justiça, era devolver o mandato à presidenta Dilma. Mas eu não acredito que a devolução ao mandato da presidenta Dilma seja viável nesse momento e que possa unificar todos os setores da sociedade, da esquerda e até do povo brasileiro. Então, o melhor é pedir uma eleição direta imediatamente, talvez, na minha opinião. Bom, muito do que eu vi nas ruas, nas manifestações a favor do impeachment, tem um componente muito forte de antipetismo. Como que o senhor tem encontrado o clima nas ruas na sua campanha? Olha, o PT acertou mais do que errou. E a sociedade sabe que o PT fez muito. Tanto que a sociedade, pelo voto direto, quando consultada, nos elegeu 4 vezes.
inclusive já elegeu o PT aqui em Belo Horizonte 5 vezes. Então a sociedade, um abraço, obrigado, sabe que de fato o que houve foi uma armação, né, de uma conjuntura econômica muito difícil e buscou, a partir dessa conjuntura, e também de uns erros. Eu acho que de fato a presidenta Dilma cometeu alguns erros no primeiro ano do segundo mandato. Lógico que cometer erros não justifica ser golpeada, porque não tem base numa democracia, no voto direto, você perseguir uma presidenta eleita democraticamente, ou porque ela cometeu algum erro, mas do ponto de vista da política econômica, na minha opinião, não de pedalada fiscal, porque isso ela não cometeu, isso é balela, papo furado, papo de golpista, e também não justifica porque uma presidenta está impopular, você vai tirá-la do poder. Então teria que tirar quase todos os governadores, todos os prefeitos no Brasil, mais de 80% talvez, até mais. Portanto, a sociedade sabe que a gente fez muito. Então, a partir desses acertos, é que nós precisamos buscar também uma nova pauta para a nossa democracia. É verdade que eu, como candidato, eu avalio que nós precisamos também ressignificar o PT. O meu partido precisa passar por mudanças, precisa romper com a burocracia, precisa voltar a fazer políticas, precisa reabrir para a sociedade, precisa encontro da juventude, precisa estabelecer um novo programa para a sociedade, um novo programa do século XXI, um programa baseado numa nova sociedade, uma sociedade que foi perdendo valores. Nós passamos a ter uma sociedade muito do consumo e com poucos valores. Então nós precisamos ter uma sociedade que não admite nenhum tipo de preconceito, uma sociedade que respeita a todos, que respeita o direito da pessoa ser o que ela é, uma sociedade que respeita os nossos negros, que não tenha preconceito de idosos. Nós estamos vendo uma sociedade com muito preconceito e muita discriminação em relação à violência das mulheres, violência aos idosos, violência aos nossos jovens negros de periferia. Então acho que nós vamos pensar um outro programa a partir dessa sociedade do século XXI. E eu tenho certeza que o PT é muito forte, porque a sociedade sabe que o PT é um instrumento de conquista, é um instrumento de luta, é um instrumento que trouxe muitas vitórias para fazer um país melhor. E aí eu acho que é a partir desse desafio que está colocado aí os nossos próximos passos. Eu acredito que as eleições são um instrumento fundamental de fortalecimento da democracia e que a democracia tem um instrumento que foi uma invenção muito importante, são os partidos políticos. Independente de seus erros, seus acertos, ele sempre precisa estar se ressignificando. Ele precisa sempre ter nova pauta para reencantar a própria população, mas para reencantar a própria democracia. Então eu sou aquele que acredito que tem muita vida longa ainda para o nosso partido. E qual a importância de trazer esse tema da crise política para as eleições municipais? Ele é fundamental porque, de fato, quem for eleito vai conviver com essa situação. Vai conviver com a situação da crise econômica nacional e internacional, mas, acima de tudo, vai conviver com um governo que quer tirar mais direitos, que quer romper com os direitos da sociedade, que quer cortar dinheiro da saúde, quer cortar da educação, tudo pela chamada estabilidade fiscal. E que, na verdade, vai gerar mais recessão, que vai gerar mais desemprego. O Estado ele tem um papel importante na recuperação econômica, ele tem um papel estratégico. E os servidores públicos, mais ainda, é o seu patrimônio para consolidar um Estado que executa políticas públicas realmente efetivas, que não seja só um jogo de marketing. Belo Horizonte vive um jogo de marketing, um jogo onde a participação popular é só marketing, onde as políticas sociais e a sua rede de políticas sociais foi desmontada nesses últimos 5, 6 anos. Portanto, trazer esse debate traz uma responsabilidade de dizer que nós precisamos voltar ao que nós fizemos em 93 com o ministro Patrus Ananísio, com o prefeito Patrus Ananísio, dizendo que em momentos de dificuldade você precisa fazer inversão de prioridade. E a inversão de prioridade é você fazer mais para quem precisa mais, é fazer mais para os pobres, é fazer mais para a saúde, é fazer mais para a educação, é fazer mais com criatividade para gerar mais emprego e renda para as pessoas. Então trazer esse tema é você falar a verdade com a sociedade e a partir dessa conjuntura estabelecer quais são as suas intenções em relação à cidade, em relação à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Propostas quais todo mundo tem, copia, contrata um especialista. Agora, o que consolida que o candidato vai implementar essas propostas, de fato, é a história de vida de cada um. A história, a trajetória é que sinaliza muito quais são nossos verdadeiros compromissos com o povo de Belo Horizonte. Obrigado.